O Brasil lança hoje, oficialmente, no G20, encontro das principais economias do planeta. Nós vamos até o Rio de Janeiro para ouvir o Rodrigo Viga. Viga, bom dia. Tudo bem, Colombo? Bom dia para você, para a Lívia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, vencendo algumas barreiras aqui de sinal de internet, barreiras físicas de militares para acessar aqui o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde acontece a partir de daqui a pouquinho essa reunião tão aguardada de cúpula dos chefes de Estado do G20. O presidente Lula está ali fazendo desde as 8h38 da manhã a recepção desses chefes de Estado que vão participar dessa reunião de cúpula. Uma longa agenda prevista até o meio-dia, até a hora do almoço desta terça-feira, com muito debate, muitas discussões. A expectativa, segundo fonte da Jovem Pan, é que tenhamos, ao final do encontro, uma espécie de acordo, anúncio de uma espécie de consenso entre pontos que devem ser mencionados de forma bem sutil, para que não se cause aí muito impacto. Tem a questão das guerras no planeta, faixa de Gaza, Ucrânia e Rússia, entre outros conflitos. Inclusive, segundo as fontes da Jovem Pan, o final de semana foi intenso de negociações entre diplomacias e também diplomatas. Um consenso estava muito perto de ser engendrado e acertado, porém veio esse novo fato, esse fato novo, que foi o ataque da Rússia ao território ucraniano. E aí alguns países do G7 teriam pedido, viu, meu caro Colombo, para que fosse novamente visitado esse documento, que vai ser lido a partir do meio-dia, muito provavelmente desta terça-feira, aqui mesmo no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A perspectiva é que seja anunciada daqui a pouco uma aliança global contra a fome. É uma proposta, uma bandeira levantada pelo governo brasileiro dentro daquele tripé, que tem a ver com a redução da desigualdade, da fome e da miséria no planeta, transição energética justa e também uma modificação na chamada governança global. E a expectativa, segundo as fontes da Jovem Pan, é que essa aliança global contra a fome tem uma secretaria dentro da FAO, que é uma entidade da ONU voltada justamente para a segurança alimentar e também da agricultura. Portanto, é um objetivo que deve ser uma espécie de vitória dessa presidência do Brasil à frente do G20, e vai ficar dentro da FAO, esse órgão, essa secretaria de combate à fome, à miséria e também à desigualdade, para que não haja interferências, influências também políticas e de transições de governo, como, por exemplo, estamos tendo agora mudanças de governo numa das principais potências do planeta, que é os Estados Unidos. Só para fechar, meu caro Colombo, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, Rio de Janeiro dominado por militares das Forças Armadas, dentro daquele decreto da garantia da lei e da ordem. Há também um negócio que me chamou bastante a atenção, uma espécie de claque, viu, Colombo? Uma espécie de torcida organizada da delegação da China no trajeto. Hoje é um dia maravilhoso, a gente pode ver aí dia de sol aqui no Rio de Janeiro, diferentemente de sexta e também de sábado, mas no trajeto muitos chineses portando uma bandeira da China, da República Popular da China, e também bandeiras do Brasil. E há grupos de chineses para fazer essa espécie de recepção que começou de forma calorosa ainda ontem, na presença de Xi Jinping em um hotel no bairro do Leblon, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Agora, apesar, a despeito desse reforço das Forças Armadas, não estamos incólumes ou ilesos a casos de insegurança por aqui. Houve um ataque, por exemplo, a uma brigada do Exército Brasileiro na Cidade de Deus, uma comunidade na zona oeste da capital. Ninguém se feriu, os bandidos conseguiram escapar. É mais um episódio, porque na quinta-feira, melhor dizendo, e também no sábado, 2 veículos de comitivas do governo federal foram roubados em diferentes circunstâncias aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, outro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e os veículos já foram recuperados em comunidades chamadas favelas da zona norte do Rio de Janeiro. São mais de 10 mil homens atuando no Rio de Janeiro. E hoje, por conta da chegada dos chefes de Estado aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tem uma novidade, uma inovação. Polícia Federal inaugurando uma espécie de central antidrones, para que não haja o risco de aproximação de um drone desse que é o QG do G20 aqui do Rio de Janeiro até a tarde desta terça-feira, meu caro Colombo. Muito bem, Rodrigo Viga conversando com a gente direto da sala de reuniões, onde estarão logo mais reunidos os líderes, as líderes das 20 nações mais desenvolvidas do mundo. Aí a imagem
aérea do local onde será realizado daqui a pouquinho, ou começarão as reuniões do G20, e a imagem das comitivas ainda chegando, sendo recebidas pelo presidente da República e pela primeira-dama. Agora há pouquinho chegou o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Mais cedo, ou mais tarde, perdão, chegou o premier da Alemanha, Olaf Scholz. E essas são as imagens que chegam para a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Deise, há uma compreensão de que se o G20, aliás, quem falou nisso foi o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se o G20 não conseguir consolidar demandas para serem apresentadas, ele se enfraquece na medida em que outros grupos que significam multilateralismo podem se robustecer. Você avalia assim também, Deise? Avalio sim, Rafael. Essa é a grande questão, né, que a gente tem falado aqui na Jovem Pan, e que todos os analistas entendem como sendo um consenso, né, é a questão do multilateralismo nessa reunião do G20, ou seja, fazer com que todos os países cooperem em questões que são muito importantes para o mundo hoje, né, como a questão da redução da fome, a transição para matrizes energéticas limpas, né? Então, se não houver um entendimento de todos os países de que essa é uma questão não somente local, mas mundial, o G20 ele perde o seu poder mobilizador. Então, essa é o grande objetivo dessa reunião aqui no Rio de Janeiro, justamente fazer com que a cooperação entre todos os países ela realmente aconteça, né? Isso também acaba fortalecendo, obviamente, a figura do presidente Lula como um líder do Sul global, né? Então, também é muito importante para o planeta inteiro que essa cooperação exista, mas também para o presidente Lula, para ele se fortalecer como líder, principalmente em questão ao debate da fome e a questão ambiental, né?